Olá, galera do sétimo ano. Hoje a nossa aula continua no tema de máquinas simples, mas nós vamos falar de roldanas, polias ou roldanas. Bom, as nossas polias ou as nossas roldanas, né? Nós temos elas fixas e as não fixas, mas vamos falar nesse primeiro momento das roldanas fixas. E vamos lá para a nossa análise de imagem. Observa na imagem que ela geralmente é utilizada para erguer objetos pesados e a força feita para tal tarefa corresponde exatamente ao peso do objeto. Ou seja, né? Se o objeto pesar 100 N, a força que terá que ser aplicada será uma força de 100 N. E aí você me pergunta, mas então para que usar essa roldana se eu vou ter que carregar? Nós vamos pensar então lá no fato da direção e sentido dessa força, que vai facilitar a vida no cotidiano, ok? Agora então vamos falar das nossas rodanas móvel, né? Que existe uma rodana fixa e uma rodana móvel na imagem que a gente está analisando, a imagem 3, ok? Então vamos lá, pessoal. Nós vamos perceber aí que ela vai fazer uma força e vai levantar um objeto, porém a força não é a mesma, porque cada roldana móvel, ela facilita e divide esse peso em dois, facilitando a força que terá que ser exercida. Então, pensando bem, se estivéssemos um objeto de 100 newtons ali para ser movimentado, com a rodana móvel acrescentada, uma rodana móvel, né? A força será de 50 newton, ou seja, ela divide essa força que terá que ser aplicada, ok? Se tivéssemos mais, ela continuaria dividindo pela metade. Se tivéssemos duas roldanas, então, móvel, a força exercida lá pela pessoa que tivesse que levantar seria, na verdade, de 25 newton. Então, como eu havia falado no começo, vamos fazer aí a análise dessa imagem. Temos a figura 1, a figura 2 e a figura 3, sempre trabalhando com uma rodana fixa e fazendo uma determinada força para levantar um determinado objeto. Mas nós falamos em se diferenciar sentidos e direção. A direção, a gente pode pensar nela sempre como horizontal e vertical, né? Está numa direção horizontal ou está numa direção vertical. Já o sentido, a gente pode falar está no sentido da direita ou no sentido da esquerda. Ou seja, podemos dizer que ele está fazendo uma força para a direita ou está fazendo uma força para a esquerda. Isso é o sentido. Fazendo uma força para baixo, fazendo uma força para cima, nós estamos dizendo do sentido, ok? Bom, pessoal, agora nesse nosso slide a gente vai dizer agora, responda. Porém, antes de responder, seria bacana que vocês retomassem todos os outros slides, fazendo a análise do que está escrito e também das imagens, vendo cada detalhe, e vocês vão perceber que cada imagem ela está numerada como imagem 1, imagem 2, imagem 3, não necessariamente na mesma ordem, mas elas estão numeradas, ok? Isso vai facilitar vocês para fazer a análise e responder. A nossa primeira pergunta, então, pedir para vocês, né, retomar a imagem 1 e responder. Então, a resposta vai estar lá, mas terá que ser feita uma análise mais aprofundada. A força aplicada nas três situações estão na mesma direção? Se vocês disserem que sim, justifiquem por que sim. E se disserem que não, a mesma coisa, justifique. Essa justificativa vai ajudar vocês a compreenderem melhor, até porque terão que analisar melhor para poder justificar, ok?
A segunda, na imagem 2, temos 3 exemplos de roldanas fixas. Podemos afirmar que nas 3 a força aplicada será igual ao peso movido, o peso que deve ser movido, ao peso do objeto que deve ser movido? Justifique sua resposta. E, para finalizar, a análise da imagem 3. E suponha que o peso a ser movido seja de 100 N. Qual será a força aplicada para mover o objeto? Mas para isso, analisem bem a imagem 3, ok? E retome quantas vezes for necessário. Pessoal, eu reforço sempre essa retomada, porque a gente não consegue fixar numa única vez. Perguntas vocês podem deixar no canal e entrar em contato para que dúvidas sejam retiradas. Eu estou sempre à disposição para ajudar. Estaremos colocando aula toda semana, ok? Obrigada, um beijo no coração e até! Olá, galera do 7º ano! Hoje a nossa aula continua no tema de máquinas simples, mas nós vamos falar de roldanas, polias ou roldanas. Bom, as nossas polias ou as nossas roldanas, né, nós temos elas fixas e as não fixas, mas vamos falar nesse primeiro momento das roldanas fixas. E vamos lá para a nossa análise de imagem. Observa na imagem que ela geralmente é utilizada para erguer objetos pesados e a força feita para tal tarefa corresponde exatamente ao peso do objeto. Ou seja, né, se o objeto pesar 100 N, a força que terá que ser aplicada será uma força de 100 N. E aí você me pergunta, mas então para que usar essa roldana se eu vou ter que carregar? Nós vamos pensar então lá no fato da direção e sentido dessa força, que vai facilitar a vida no cotidiano, ok? Agora então vamos falar das nossas rodanas móvel, né? Que existe uma rodana fixa e uma rodana móvel na imagem que a gente está analisando, a imagem 3, ok? Então vamos lá, pessoal. Nós vamos perceber aí que ela vai fazer uma força e vai levantar um objeto, porém a força não é a mesma, porque cada roldana móvel, ela facilita e divide esse peso em 2, facilitando a força que terá que ser exercida. Então, pensando bem, se estivéssemos um objeto de 100 newtons ali para ser movimentado, com a rodana móvel acrescentada, uma rodana móvel, né? A força será de 50 newtons, ou seja, ela divide essa força que terá que ser aplicada, ok? Se tivéssemos mais, ela continuaria dividindo pela metade. Se tivéssemos 2 roldanas, então, móvel, a força exercida lá pela pessoa que tivesse que levantar seria, na verdade, de 25 newton. Então, como eu havia falado no começo, vamos fazer aí a análise dessa imagem. Temos a figura 1, a figura 2 e a figura 3, sempre trabalhando com uma rodana fixa e fazendo uma determinada força para levantar um determinado objeto. Mas nós falamos em se diferenciar sentidos e direção. A direção, a gente pode pensar nela sempre como horizontal e vertical, né? Está numa direção horizontal ou está numa direção vertical. Já o sentido, a gente pode falar está no sentido da direita ou no sentido da esquerda. Ou seja, podemos dizer que ele está fazendo uma força para a direita ou está fazendo uma força para a esquerda. Isso é o sentido. Fazendo uma força para baixo, fazendo uma força para cima, nós estamos dizendo do sentido, ok? Bom, pessoal, agora nesse nosso slide a gente vai dizer agora, responda
Porém, antes de responder, seria bacana que vocês retomassem todos os outros slides, fazendo a análise do que está escrito e também das imagens, vendo cada detalhe, e vocês vão perceber que cada imagem ela está numerada como imagem 1, imagem 2, imagem 3, não necessariamente na mesma ordem, mas elas estão numeradas, ok? Isso vai facilitar vocês para fazer a análise e responder. A nossa primeira pergunta, então, pedir para vocês, né, retomar a imagem 1 e responder. Então, a resposta vai estar lá, mas terá que ser feita uma análise mais aprofundada. A força aplicada nas 3 situações estão na mesma direção? Se vocês disserem que sim, justifiquem por que sim. E se disserem que não, a mesma coisa, justifique. Essa justificativa vai ajudar vocês a compreenderem melhor, até porque terão que analisar melhor para poder justificar, ok? A segunda, na imagem 2, temos 3 exemplos de roldanas fixas. Podemos afirmar que nas 3 a força aplicada será igual ao peso movido, o peso que deve ser movido, ao peso do objeto que deve ser movido? Justifique sua resposta. E, para finalizar, a análise da imagem 3. E suponha que o peso a ser movido seja de 100 N. Qual será a força aplicada para mover o objeto? Mas para isso, analisem bem a imagem 3, ok? E retome quantas vezes for necessário. Pessoal, eu reforço sempre essa retomada, porque a gente não consegue fixar numa única vez. Perguntas vocês podem deixar no canal e entrar em contato para que dúvidas sejam retiradas. Eu estou sempre à disposição para ajudar. Estaremos colocando aula toda semana, ok? Obrigada, um beijo no coração e até!